Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho desta vez falar-vos aqui do jogo Western Legends, um jogo que não encaixa bem no tipo de jogos que eu costumo trazer aqui, porque não é um Eurogame, embora tenha alguns pormenores de Eurogame, mas pode ser mais caracterizado, ou está mais próximo dos Ameritrash, embora seja aqui um híbrido, como iremos ver depois. Vamos ver então como é que se joga e depois voltamos a falar. Vamos fazer então aqui o setup do Western Legends. Estão aqui alguns itens já das expansões, mas vamos não nos focar muito nisso. Então vamos começar a colocar a Morella Castanha aqui numa das personagens aqui das miniaturas. São várias e são diferentes, portanto podemos usá-las consoante o que quisermos, tendo em conta as bases que colocamos. Colocamos o xerife. Vamos colocar um bandido em cada esconderijo, com aqui a base cinzenta. Estão assinalados aqui com uma máscara de bandido e da ABC para podermos colocar. Depois os vários jogadores vão escolher também uma miniatura. Vamos escolher aqui estas duas. Por exemplo, o jogador vermelho coloca aqui a orelha vermelha, o jogador amarelo a amarela. Usamos aqui dois jogadores apenas como mero exemplo para ensinar o jogo. Colocamos aqui os marcadores em baixo de pontos dos Legendary Points e vamos decidir se queremos fazer um jogo curto, médio ou longo, ou seja, se acaba nos 15 Legendary Points, nos 20 Legendary Points ou nos 25 Legendary Points. Isso deve ser definido no início do jogo. Depois vamos atribuir, vamos dar personagens, podemos dar uma só ou várias para poder escolher aos jogadores, que vão dar poderes diferenciados. Portanto, e vamos encontrar aqui umas personagens muito conhecidas da história do Oeste Selvagem, o Buffalo Bill, Calamity Jane, Billy the Kid, Judge Roy Bean, alguns personagens orientais, também índios nativos, também hispânicos, provavelmente alguns deles são muito conhecidos, mas eu pessoalmente não conheço, mas temos aqui muitas personagens que têm habilidades especiais. Se repararem, eles têm aqui um 5 todos, que significa que só quando os jogadores chegarem aos 5 Legendary Points é que vão ativar a habilidade especial de cada um deles. Então o jogador escolhe um, por exemplo, vamos escolher aqui o Buffalo Bill, que diz onde é que o jogador começa e que tipo de itens é que tem. Então ele iria começar aqui em cima, como está ali representado. Íamos buscar aqui o Player Board individual. Vamos colocar aqui o marcador de feridas. Começa a 0, permite guardar no final de cada turno 5 cartas de póquer. Depois colocávamos aqui, íamos ver primeiro o que é que ele tinha mais. Tinha uma mula, só podemos ter uma montada e uma arma ativa. Sendo que armas podemos guardar várias, mas no início de cada ronda escolhemos sempre qual é que queremos ter ativa. Começava com uma mula, um revólver, que é normal, basicamente todos começam com um revólver, penso que sim, e uma carta de póquer. Vamos aqui ao baralho e ficava aqui com uma na mão oculta, que era dele para começar o jogo. E então podíamos virar para ele saber a personagem que tinha. Todos os jogadores faziam isto e tínhamos aqui o início para começar de cada jogador. Sendo que alguns jogadores podem começar com mais itens, ou com dinheiro ou com pepitas. Nós podemos carregar só até o máximo de 120 dinheiro e até 4 pepitas, a não ser que tenhamos algum modificador que possa fazer isso. E não podemos ter mais nenhum item igual. Relembrar que as armas podemos colocar aqui debaixo e no início do nosso turno podemos escolher qual a arma ativa. Se repararem, elas têm aqui um custo em cima, que é o custo de upgrade. Quando nós estamos numa loja a comprar, podemos pagar este custo e fazer evoluir. Ela melhora alguma coisa nas atividades e dá também Legendary Points, com estes pontinhos aqui a dourado em cima. Então os jogadores fazem todos isto, quando veem onde é que começam. Por exemplo, vamos imaginar que este jogador começava por algum motivo aqui na loja. O xerife está ali, como já disse. Os bandidos estão no local. As fichas de gado dos vários ranchos no verde e do azul, cada um no seu sítio. Colocamos aqui os dois baralhos das cartas de história, baralhados em dois montes. Os jogadores podem começar nos vários tracks, no Wanted Track ou no Marshall Track, supostamente o track dos bandidos e o track daqueles que seguem a lei. Basicamente é isso. Ou seja, só podemos ter um marcador num deles, ou podemos estar a seguir, ter um ranking de bandidos ou um ranking de seguidores de lei. Não existem as duas coisas. Colocamos a loja lá em cima, que é a General Store, que tem os vários itens que vão poder ser comprados. Eles fazem várias coisas. Basicamente temos armas, temos montadas e temos alguns itens. Existem muitos, que fazem habilidades especiais. Por exemplo, este é bastante bom para jogar no casino, dá pontos
Legendary Points a mais. Este aqui permite ter mais itens do que o limite que estamos no nosso player board. Existem aqui algumas armas que dão pontos adicionais consoante estejamos a entregar gado. Algumas que são melhores em combate, que podemos descartar. Algumas que permitem ganhar cartas. Algumas que reduzem as armas dos adversários, o poder nos combates. E todas têm um custo. E depois, pagando o custo novamente, podemos evoluir para uma versão melhor dessa arma ou desse item. E dá também Legendary Points para o final do jogo, para adicionar àqueles que vamos registando aqui em baixo. Portanto, isto é algo que está disponível para os jogos todos. Podemos ter mais itens, especialmente se estivermos a jogar com as expansões, e até podemos adicionar mais lojas se quisermos. Agora depende do que quisermos. Existe aqui mais uma loja para adicionar com a expansão, mas que também adiciona um outro player board, e nós podemos jogar com tudo junto ou dividir os itens nas várias lojas. E agora, como é que se processa o jogo em si? Os jogadores jogam por turnos, à vez, e vão ter uma estrutura sempre semelhante em cada jogo. Os jogadores vão ter sempre esta estrutura: o início da fase, as fases de ações e o end-up turn phase. Como é que é o início da fase? No início da fase, o jogador vai sempre escolher se quer retirar ou 2 cartas de póquer para a mão, para juntar às que já tem, ou retirar uma carta e 10 dinheiro, ou retirar 20 dinheiro, para juntar ao que tem e coloca no seu player board. Isto é o início da fase, faz isto e depois vai decidir que ações é que tem. Tem 3 action points, são chamados pontos de ação, 3 para gastar. E que coisas é que ele pode fazer? Pode mover-se. Vamos imaginar que é o jogador vermelho. O jogador vermelho consegue mover-se 2 espaços, contando sempre os espaços adjacentes. 1, 2. E gastou uma ação. Podia gastar mais outra. 1, 2. 1, 2. Tinha gasto as suas 3 ações só em movimento. Mas se repararem, aqui nas várias montadas, elas têm aqui um ícone com uma ferradura. A partir do momento em que o jogador adquire destas montadas, passa a poder fazer estes movimentos em vez dos 2 base. E evoluindo, ele faz ainda mais. Ou seja, as montadas podem ir até aos 5 movimentos no máximo. Ou seja, com uma ação ele fazia 1, 2, 3, 4, 5. Era poderoso. Com as outras ações, os jogadores podem, se estiverem, por exemplo, no sítio em que estão outros jogadores, podem decidir fazer um duelo, roubar ou prender. Roubar, basicamente ele declara que quer roubar. Se conseguirem roubar com sucesso, vão ganhar um do Wanted Track e vão ficar com metade do dinheiro ou metade das pepitas. Como é que se processa o combate? É simples, o jogador vai às suas cartas de mão, escolhe uma para jogar, o outro jogador também terá, escolhe também uma, revelam e ganha o combate quem tiver o valor mais alto, sendo que depois as armas podem também modificar. Outra ação possível é que, por exemplo, imaginem que este jogador tinha jogado não esta carta, mas por exemplo esta, e depois existe uma fase de reações. Depois dos jogadores revelarem as cartas, começando pelo jogador que tomou a iniciativa, eles podem revelar reações para modificar o valor do combate. Portanto, isto pode ser sempre atualizado. Portanto, os jogadores podem fazer isto, podem interagir com os outros. Se ganharem o combate, se declararem roubar, roubam, ficam com metade dos recursos, sobem no anti-track. Podem fazer um duelo, é na mesma, o mesmo sistema de combate, e o jogador que ganhou ganha 2 Legendary Points, e obviamente o jogador que perde ganha sempre uma ferida, e depois é compensado também com uma carta de compensação. Pode também prender o outro jogador. Vamos imaginar que este era o jogador vermelho que estava a atacar, e o amarelo, estava aqui no Wanted Track, e aqui o vermelho já tinha subido o Marshall Track, e então o vermelho podia decidir prender este jogador. E se prendesse, era na mesma um combate, revelavam na mesma as cartas, e se tivesse sucesso, este jogador iria ser preso, iria perder todo o progresso que tinha feito no Wanted Track, e este jogador ia ganhar mais um Marshall Point. O jogador que foi preso perdia todas as fichas de gato que poderia ter, e metade dos recursos também, sendo que os itens ficam. Agora, o que é que acontece aqui nos Marshall Tracks e no Wanted Track? Sempre que os jogadores se deslocam para um das caixas, sendo que este movimento é assim, ganham o que está lá declarado. Por exemplo, aqui não existem muitos bónus, porque isto ativa basicamente no final do turno, dá Legendary Points. Mas o Marshall Track é diferente. Sempre que vamos avançando, ganhamos a recompensa que está aqui, que são dinheiro ou pontos de vitória, que são os tais Legendary Points, e sendo que estes ganhamos só no final do jogo, no sítio, na linha em que estivermos. Portanto, isto pode ser importante aqui na dinâmica do jogo.
Uma outra coisa que podemos fazer com uma ação também é pegar numa carta, vamos ver, e jogá-la com uma ação. Está aqui o exemplo de uma, esta ação, se jogássemos esta carta, dava 30 de dinheiro diretamente e contava como uma ação. As outras ações que podemos fazer são as ativações dos locais. E agora temos que passar a explicar o que é que são cada um dos locais. Por exemplo, este local, a ativação era pegar numa peça de gado, guardar no nosso player board, sendo que só podemos ter uma de cada vez. E qual é que é o interesse disto? Quando nós tivermos isto, e tivermos a deslocar, e se chegarmos aqui, por exemplo, ao caminho de ferro, podemos devolver esta peça para ganhar o benefício que está aqui, neste caso era uma pepita de ouro, e se for entregue aqui, subimos um no Marshall Track, mas se entregarmos no outro rancho rival, considera-se como se estivéssemos a fazer contrabando e vamos ganhar um ponto de Wanted Track. A diferença é esta, sendo que eles estão basicamente à mesma distância. Ou seja, a distância para os vários sítios é igual, é sempre 6 para chegar aos vários sítios, portanto é uma questão de escolha daquilo que nós queremos fazer no jogo, se queremos seguir por um caminho legal ou ilegal. Outros locais que temos os locais com o xerife, basicamente é um sítio que serve para nós registarmos o ponto de início do xerife, ou para quando somos presos vimos para aqui, ou quando o xerife é derrotado também vem para aqui, não o ativamos diretamente. Temos aqui esta pipa, que simboliza poder ir à loja, e qualquer uma destas 3 localizações podem ser ativadas. Temos aqui o banco, que é o sítio onde podemos entregar pepitas. Vamos acumulando, por cada pepita que entregarmos ganhamos 20 dinheiro e um Legendary Point. No entanto, também podemos entrar no banco para roubar. E para roubar o banco, como é que funciona? Declaramos que vamos roubar o banco. Depois são retiradas aqui 2 cartas para dar a um jogador adversário que vai jogar como se fosse o guarda do banco. Vai jogar uma destas cartas e nós jogamos também uma carta da mão e quem tiver a carta mais alta ganha como se fosse um combate normal. Se o jogador tiver sucesso, ganha 3 Wanted Points no Wanted Track e leva 80 de dinheiro. Se perder, leva uma ferida, o que não é bom, e leva 1 de Wanted também. Nós podemos também jogar póquer, é nesta localização, qualquer um destes, serve para isso. E para jogarmos póquer também conta como uma ação. Pagamos 10 de dinheiro para o centro da mesa, se tivéssemos, juntávamos aqui. A banca põe 50 e vamos tentar jogar contra a banca. No entanto, se tiver mais algum jogador na cidade, e as cidades são delimitadas aqui por estas linhas grossas, está aqui uma e está aqui outra, e ambas têm casinos, eles podem entrar também no jogo. Põem também 10, retiram também uma carta, sempre que alguém vai ao jogo retira uma carta, e depois a banca coloca aqui 3 cartas e nós vamos jogar uma partida de póquer usando estas 3 cartas e até 2 cartas da nossa mão, incluindo aquela que retiramos. Quem tiver mais alto ganha e leva o dinheiro todo. Quem perder recupera uma carta e quem ganhar ganha também um Legendary Point porque foi um grande jogador de póquer. Se o jogador estiver a jogar sozinho, a banca, que vai ser representada por outro jogador, vai retirar 4 cartas para a mão e vai tentar jogar contra o jogador que ativou a ação de jogar no casino. O que é que temos mais de localizações? Temos também, assim que se conseguir chegar àquele lado, não é? Porque se estão bandidos não podemos atravessar, já digo como é que acontece. Se chegarmos, por exemplo, aqui ao cabaré, podemos gastar dinheiro e por cada 30 de dinheiro que gastarmos, somos muitos famosos gastadores, ganhamos também um Legendary Point. Temos aqui também o médico, que é aquele que nos permite curar. É o que nos permite curar as feridas, porque nós podemos ir perdendo a ganha de feridas, vamos reduzindo, não morremos, mas começamos a reduzir o tamanho da mão e no final isto dá pontos negativos, portanto é uma coisa que vamos querer recuperar. No médico, se chegarmos aqui e gastamos com uma ação, pagamos 10, recuperamos todas as feridas e ganhamos um número de cartas igual às feridas que recuperamos. Pode ser uma boa jogada para recuperar cartas para jogar para a mão. Falta só uma última localização, que é aqui minerar. Quando fazemos minerar, vamos aqui com a personagem e podemos gastar uma ação para lançar os dados. Se sair aqui o cifrão, ganhamos uma moeda, uma nota de 10. Se sair aqui a pepita, ganhamos a pepita. Pode sair um X que não dá nada e pode sair este também, que é ganhar 10 e voltar a relançar. Portanto, claro, custa uma ação fazer isso.
De notar que também quando entregamos fichas de gado aqui no comboio, não custa a ação entregar, tal como não custa a ação entregar aqui. É uma ação gratuita. Portanto, temos estas ações todas, resolvemos tudo isto, para depois culminar com o final do jogo, ou seja, da ronda, em que vamos ver se isto ativou ou não e ganhar os pontos de vitória, no caso no On The Track, que dá pontos no final do turno, ou alguma carta que possa ter essa ativação também. A nível das ações estão todas explicadas, aqui depois há novamente a loja e novamente o sítio para jogar casino. Os jogadores fazem estas ações, terminam, gastam e depois vão para o final do turno. Assim que vão fazendo ações, estão aqui estas duas cartas de história, que diz aqui coisas que podem ativá-las. Por exemplo, neste caso era gastar 80 de dinheiro na cidade numa ação. Se um jogador fizer isto, imediatamente coloca lá uma peça e quando estiver cheio, cada um só pode ter uma, por exemplo, se estivéssemos a jogar 2 ou 4 jogadores, bastavam 2. Quando isto acontecer no final do turno, isto vai resolver. Então vamos ver o que é que está da parte de trás. Então neste caso dizia, os jogadores que contribuíram para isto ganham 10 cada um e perdem uma ferida, e os jogadores que não contribuíram, os jogadores sem feridas, ganham um Legendary Point, sendo que os que não contribuíram não ganham nada. Então existem muitos diferentes, por exemplo aqui era ficar fora da cidade, acabar fora da cidade numa determinada jogada, e depois ativam isto. Sendo que falta explicar só aqui uma coisa, porque nesta carta, por exemplo, diz aqui para surgirem novos bandidos, e o jogador que ativou isto no final pode mexer o xerife. O que é que são estes os bandidos? Os bandidos estão aqui nas suas localizações, sempre que um jogador entra lá, automaticamente começa um combate. O jogador vai jogar contra estes bandidos, vai ter que gastar também uma carta da mão, vai colocar em jogo. O jogador à direita dele vai tirar 2 cartas do topo aqui do baralho automático, escolher uma para combater, e se ganhar, se o jogador que está aqui ganhar, ele pode ganhar um Marshal Point ou um Legendary Point. Se este jogador ganhar, este ganha, este perde uma ferida e o bandido desaparece aqui do esconderijo. É basicamente isso que acontece. É um sítio para ganhar pontos de vitória, mas sempre que atravessamos paramos, portanto este bandido aqui está a obstruir o caminho. Portanto eles vão renovando. O xerife, quando ativam estas cartas de história, vai poder mexer. Isto vai acontecer que, por exemplo, se este jogador, por acaso é o amarelo que é o Wanted, se este jogador coincidisse com o xerife, ia haver automaticamente um combate, porque ele ia tentar prendê-lo. E um jogador nunca pode entrar para a área onde está o xerife. O que acontece com o xerife? O jogador que está para ser preso automaticamente descarta uma carta da mão, perde logo uma, e depois vai ter que combater com ele. Sendo que desta vez o xerife não vai ser como 2 cartas, como no assalto ao banco, ou nos bandidos nos seus esconderijos, vai jogar com 4 cartas. Ou seja, tem mais probabilidade de ter aqui uma carta poderosa para jogar. Depois os jogadores vão fazendo todos isto, vão à vez, vão acumulando Legendary Points. No turno, ou na vez do final de um turno do jogador em que se atingir aqui o objetivo, jogam todos até ao final da ronda e há uma ronda adicional. E o jogo basicamente é isto. Há coisas novas aqui da expansão, por exemplo, nós podemos jogar com Legendary Tokens, que são umas pecinhas que nós recebemos de objetivos das personagens e que podemos ir retirando para acumular pontos. Elas são uns tokens que estão numerados de 1 a 3 e podemos ir ao saco e tirar e tentar mais possibilidades de acumular. Nós podemos jogar com a expansão para ter um novo território, podemos jogar com o comboio, com o assalto ao comboio, podemos jogar com mais lojas, podemos jogar com outras cartas de história que libertam itens lendários também, únicos, podem ser ganhos desta maneira. Existe também um novo track na expansão que permite dar mais possibilidades a quem quer apostar no jogo através dos jogos no casino. Existe um novo jogo na expansão, como podem aqui ver, para não terem que jogar póquer forçosamente. Parece que é um jogo histórico naquela época que pode ser jogado também. Estão a ver também aqui o mapa da nova localização. Tem mais uma cidade para adicionar. Existem mais personagens, existem eventos de comboio e outros eventos que eu ainda não explorei. Portanto, o jogo pode ter muitos módulos para adicionar e podem ir melhorando e introduzindo. Mas basicamente o jogo no geral é isto. Bem, foi este então o Western Legends. Falei do jogo base, mas fui falando também de algumas coisas que surgem depois na expansão e nas várias expansões, que o jogo tem bastantes expansões.
pequenas expansões e a expansão maior, que é o Ant Up, que tem aquele tabuleiro adicional, e penso que está prevista outra expansão para sair em breve, pelo que me pareceu algo que dá um pouco mais de ênfase nos bandidos. Então este jogo é um pouco Ameritrash, como já disse na introdução. Porquê? Porque acaba por ser um jogo com muita interação e com conflito entre jogadores. Embora ninguém seja derrotado ou eliminado do jogo, e o jogo acaba por ser uma corrida para ter mais pontos de vitórias, aqui chamados Legendary Points. No entanto, a interação é muito próxima daquilo que acontece nos Ameritrash, porque tem cartas que nós tiramos de um baralho que fazem coisas diferentes, e tem algum fator sorte por isso, porque algumas cartas podem ser melhores que outras, ou então podem ser melhores tendo em conta as opções que estamos a tomar no jogo em si. E também existe lançamento de dados que pode ter algum fator sorte, quando estamos a fazer a mineração para tentar achar o ouro, e também nos próprios tokens, nas peças do gado que nós vamos buscar, que algumas são melhores que outras. No entanto, apesar de ter estes elementos, ele traduz depois num sistema de Eurogame, porque são pontos de vitória, porque temos algum controlo e porque acaba por ser um jogo de ações em que podemos decidir o que queremos fazer no jogo, sendo um sandbox, ou seja, uma caixa de areia que nos dá liberdade criativa para decidir o que queremos fazer no jogo. E é talvez isso que me fascina neste jogo pessoalmente. Não porque eu não gosto muito destes jogos que têm estes fatores aleatórios e que podem ser muito dados a sorte, e às vezes irrita-nos porque realmente perdemos determinadas coisas pela sorte e não muito pela competência em jogo. No entanto, o jogo faz aqui um equilíbrio, mas oferece-nos em contrapartida, apesar de ter esses elementos, a possibilidade de escolhermos o que queremos fazer. E neste jogo temos a liberdade total para seguir um caminho, por exemplo, fazer negócios de gado, de modo legítimo ou ilegítimo. Podemos querer assaltar o banco, podemos simplesmente andar a apanhar ouro para vender legalmente, podemos andar no póquer sempre a fazer jogos, podemos andar a derrotar os bandidos, podemos andar a interagir muito com os outros jogadores ou ignorá-los totalmente. Depende totalmente das nossas decisões e daquilo que nós queremos fazer no jogo. E isso é muito interessante. Começam a haver alguns jogos destes, ainda não é muito comum, eu diria, especialmente para mim, que não ligo muito com os jogos de design americano, até porque eu não gosto muito de usar também o termo Ameritrash, prefiro mais American Game, e neste caso é mesmo o American Game, porque a parte de trash foi suavizada, e eu diria que os jogos no futuro, estes jogos de tabuleiro modernos, vão tender mais para estes modelos híbridos entre as duas influências, e isso tem-se demonstrado até nos jogos com mais sucesso no Kickstarter e que tem tido este aspecto híbrido. Do ponto de vista da curva de aprendizagem, não me parece que o jogo seja difícil de perceber. As regras não são muito complicadas. Eu penso que durante um jogo percebemos, embora possamos não jogar de modo muito eficiente, provavelmente só numa segunda ou terceira jogada é que vamos jogar de modo muito competitivo, mas conseguimos desfrutar do jogo que estamos a fazer logo na primeira jogada. A nível dos componentes são muito bons, o que torna também o jogo muito caro. O jogo não é nada barato, especialmente se juntarem as expansões todas, facilmente passam da centena de euros. Por isso não é muito aconselhado para quem quer arriscar assim do nada, convencer, terem certeza daquilo que querem comprar. E não diria que é um jogo para jogar muitas vezes, pelo menos para mim. Acho que é um jogo giro para jogar de vez em quando ao longo do ano, algumas vezes, e com o grupo de pessoas certas, especialmente pessoas que não fiquem muito frustradas pela interação entre os jogadores, porque vai haver conflitos, podem haver assaltos, pode haver roubos, e convém que existam pessoas que estejam bem, que estejam ok com esse tipo de interação e que não levem isso muito a peito, que é uma coisa que depois não acontece nos jogos de estilo europeu, mas pode acontecer nestes de estilo mais americano. Depois as pessoas podem não saber lidar com as suas emoções à medida que estão a jogar o jogo. Parece-me que é um jogo que não se esgota, porque vive muito, ao nível da replicabilidade, porque vive muito a interação dos jogadores e com quem jogam. Se jogarem com o grupo certo, vai ser sempre divertido. E, embora o jogo tenha alguns elementos narrativos, tem aquelas cartas com os textos, eu acho que aquilo é totalmente irrelevante, não era necessário, porque a narrativa surge das decisões que nós tomamos. Se fomos assaltar o banco, se fomos presos por aquele jogador, se o outro vem atrás de nós, se andamos muito no casino, isso é que vai gerar interação e narrativas interessantes, porque são próprias daquilo que sai das ações dos jogadores e não tanto de uma coisa que está escrita numa carta. Isso parece-me também uma mais-valia e uma coisa boa dos sandbox, porque tem essa possibilidade de criarem narrativas intrínsecas ao próprio jogo e não uma coisa que vem de fora e que ninguém decide nada
e é uma coisa que às vezes parece ali colada, sem sentido. A nível da arte gráfica, penso que está muito bem também, está enquadrado no tema, aqui um aspecto cartunesco que entra bem. A nível da AP, pode gerar algum AP, alguma paralisia de análise, ou PA, quando os jogadores não conhecem os itens, portanto tem que estar a ver cada um deles, não conhecem bem as cartas, mas eu diria que depois de uma, duas jogadas é mais rápido, que os jogadores percebem bem o que é que tem na mão, embora quando existem muitas novidades no tabuleiro, especialmente a interação, pode gerar alguma paralisia de análise a jogar isto. Portanto, eu diria que era bom para jogar com pessoas que decidem rápido. A nível de mecânicas, são aquelas mecânicas que eu já falei mistura aqui um pouco a Ameritrash com um pouco Eurogame. Eurogame mais no sistema de pontuação, a Ameritrash mais nas mecânicas de interação e dinâmica do jogo. Quanto à duração, o jogo joga em 2 horas, digamos, mas pode durar mais tempo se os jogadores estiverem com a tal paralisia de análise e se forem novatos no jogo. Eu diria que também pode ser mais rápido se os jogadores dominarem já bem o sistema. Pode ser jogado na hora e meia, se já todos dominarem. A nível da inovação, não existe aqui nenhuma mecânica muito inovadora. Talvez só aquela coisa do Wanted Track e do Marshall Track, aquela dualidade bem-mal. Essa penso que está interessante, embora possa até ter surgido noutros jogos. Mas a verdadeira inovação aqui eu penso que é mais a dinâmica do sandbox em si. E de podermos assumir este avatar que está em jogo, como esta nossa personagem que depende das nossas decisões. E bem, foi mais ou menos esta análise do Western Legends. Tenta resumir isto ao máximo, não simplificar, e dar aqui a minha opinião de um jogo que aparentemente não deveria ser uma coisa que eu gostasse, porque sou claramente um Eurogamer, mas de facto este jogo transporta-me para o círculo mágico, onde me permite dar largas à imaginação e à decisão. E isso, para mim, é muito importante, e eu sinto isto neste jogo, e apetece-me jogá-lo de vez em quando, tal como apetece jogar também de vez em quando o Game of Thrones, o board game, também, ou então o Arquipélago, pelas interações entre jogadores. Não são jogos para mim para jogar sempre, estar sempre a jogar, mas são jogos para jogar 2, 3 vezes por ano, especialmente com as pessoas certas. Bem, tive que voltar aqui a fazer um pequeno acrescento porque me esqueci de falar de uma coisa que eu acho que é muito importante. Este jogo pode parecer que não está equilibrado em algumas ações, algumas podem parecer modos muito óbvios de darem Legendary Points ou pontos de vitória, e apanhar dinheiro ou reunir dinheiro pode parecer também muito fácil. No entanto, estes equilíbrios, pelo menos na perspectiva e na análise que eu fiz do jogo, parecem que estão dependentes, ou o atingir do equilíbrio depende da interação entre os jogadores. Portanto, se algum jogador estiver a sair-se muito bem numa determinada estratégia, os outros jogadores vão ter que tomar medidas. Portanto, abordar este jogo de um ponto de vista de um Eurogame onde não se espera grande interatividade é incorreto e não se vai tirar a melhor experiência possível do jogo, porque é pressuposto, ou está pressuposto, que os jogadores vão tentar estar em cima uns dos outros a confrontarem-se e a tentarem roubar, não que se rouba diretamente pontos de vitória, mas condiciona-se bastante os outros jogadores, através das feridas que vão fazendo, porque não podem acumular tantas cartas, pelas cartas que obrigam os outros jogadores a gastar nos confrontos e até pelo roubo que podem fazer. E depois aquela incerteza sempre do Wanted Track, porque vocês podem perder os pontos de Wanted Track se forem presos, mas dão pontos instantâneos no final do turno. Portanto, todos estes equilíbrios são muito importantes. E eu até me esqueci de referir, quando estava a explicar o jogo, que quando se atinge o nível definido de Legendary Points, depois fazemos a ronda adicional e vamos somar também os pontos de vitória das armas que tivermos, do dinheiro, que o dinheiro também vai dar, por cada 60 moedas dá um ponto de vitória, e também os pontos dos itens e até os Legendary Tokens, se estiverem a jogar com essa versão. Portanto, é uma corrida, mas depois tem este fator de incerteza de quantos pontos é que os jogadores conseguem reunir a mais. Portanto, isso também é relevante para o jogo. E bem, com este acrescento, então, desta vez acaba mesmo o vídeo, já aqui mais tarde, mas parece-me que era importante ter isto, e até uma próxima. Adeus!